Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Hoje eu vou estar fazendo esse vídeo, essa mensagem, para estar compartilhando com vocês no meu canal. E essa mensagem ela é intitulada como A Missão de Cristo, baseado no texto sagrado de Marcos capítulo 10, versículo 45. Vamos ler o texto sagrado, que está em Marcos capítulo 10, versículo 45, que diz assim: Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, nós vamos iniciar com uma oração, agradecendo a Deus por esta palavra, e depois vamos entrar na mensagem. Pai, nós te agradecemos. Muito obrigado por esta palavra. Direciona, dá capacitação, sabedoria e discernimento, para que venhamos entregar a mensagem da qual o Senhor colocou em nossos corações. Amém. Meus queridos e amados irmãos, vocês que vão estar vendo, ouvindo este vídeo, eu quero dizer para vocês que Deus ele tem maravilhas, pérolas preciosas para nos entregar. Então eu quero falar neste dia sobre a missão de Cristo. Qual a missão de Cristo? Então, o versículo aqui em foco é como um cacho de uvas, né? Bem saborosas, cheio de suco, das vinhas eternas do reino de Deus. Nós vamos saboreá-las nesse momento, uma por uma, sem perder absolutamente nada. Então, cada texto, cada versículo, cada frase, cada palavra é uma preciosidade. Existem coisas preciosas dentro da palavra de Deus. Como uvas, nós vamos saboreá-las. Uvas bem doces, uvas ótimas, boas para comer. Então nós vamos comer uma por uma, nós vamos ter o prazer de saborear essas uvas espirituais que é a palavra do Senhor. Primeira coisa, ele veio ao mundo. Jesus veio ao mundo. Jesus, ele veio ao mundo. E nós podemos dizer também que Cristo é eterno. Em João capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio era o verbo, ou seja, no início era o verbo, ou seja, a palavra. E o verbo, a palavra, estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, a palavra era o próprio Deus. Então nós vamos entender agora que Cristo veio ao mundo, Cristo é eterno, ele não tem início, ele não tem fim. Cristo é desde o princípio, desde o início de todas as coisas. Quando foi iniciado todas as coisas? Deus sabe quando foi iniciado todas as coisas. Nós não podemos dizer que foi há tantos mil anos atrás que foram iniciadas todas as coisas de Deus. Então Deus, o Senhor Jesus, ele é o princípio e o fim. João capítulo 1, versículo 1. A pré-existência de Cristo é doutrina básica das Escrituras Sagradas. A pré-existência. Então Jesus é um ser que ele existe antes que o mundo existisse. Então nós vamos ver também aqui agora que ele existia com o Pai e com o Espírito Santo antes de vir ao mundo, feito por ele. Em João capítulo 1, versículo 10 e versículo 11 também, no capítulo 17, no versículo 5, vai nos informar que este mundo que nós vivemos hoje foi feito por Jesus. Mas você pode até me perguntar: Augusto, me diga uma coisa, vocês dizem que Jesus veio ao mundo há 2000 anos atrás, como pode Jesus ter feito esse mundo? Porém, nós vamos entender nessa mensagem, essa mensagem vai nos esclarecer que Jesus ele veio ao mundo em forma humana há 2000 anos atrás, mas Jesus já era pré-existente, Jesus já existia antes da fundação do mundo, ou seja, no princípio do mundo, ele era a palavra, ele era o verbo de Deus. Então, diz assim o texto sagrado: o Pai enviou, João capítulo 3,16. O que é que diz João 3,16? É o texto sacro santo da Bíblia Sagrada, é o texto principal da Bíblia, que porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus veio ao mundo porque o Pai, o Deus Pai, o enviou ao mundo. Então, Jesus não veio ao mundo à toa. Jesus veio ao mundo com um propósito, com um foco, com um objetivo. E nós vamos ver na sequência, eu não vou adiantar, mas essa mensagem
ela tem um objetivo, ela tem uma missão específica para as nossas vidas. Nos esclarecer que existe um propósito por trás de todas as coisas que existem no mundo. E esse propósito é divino. Esse propósito é eterno. Então, nós vamos ver aqui que Jesus ele não foi expulso do céu. É bom a gente entender isso, que Jesus não foi expulso do céu. Por isso ele veio ao mundo. Não. Deus enviou Jesus, o seu Filho. O Pai o enviou ao mundo por seu imenso amor aos homens. Então, devido ao grande amor de Deus, devido ao grande amor do Criador, ele enviou Jesus. Ele enviou o Senhor Jesus, ele enviou o seu único Filho. Para quê? Para que todos aqueles que crescem em Jesus viessem a ter vida eterna. Então, nós observamos agora, nesse momento, queridos e queridas, que Deus enviou o seu Filho com um propósito de salvar a humanidade. Deus enviou o seu Filho com um propósito. Qual? O propósito de remir a humanidade dos seus pecados. Porque os nossos pecados, eles têm uma recompensa, eles têm um salário. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, Deus dá gratuitamente a vida eterna para cada um de nós. Portanto, existe um requisito para que todos venhamos ter acesso à vida eterna. É o acreditar, a fé, o crer em Jesus. Não crer em qualquer coisa, não crer em objetos, não crer nas coisas que o mundo aí diz que é Deus. Crer no único Filho de Deus, Jesus. Se você crê nele, você tem um requisito básico, você já tem o acesso, você já tem a senha para poder ter a vida eterna. Então, ter a vida eterna é muito simples, porém não é fácil, porque acreditar não é algo comum. Crer em Jesus, crer em Deus, não é algo que você diz, olha, eu vou começar a crer em Deus. Não, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então você passa a crer, você passa a acreditar quando a palavra de Deus ela é semeada no seu coração. De que forma? Através do louvor, através da ministração do Evangelho, através de uma pregação, através de um testemunho. A palavra de Deus é semeada no teu coração. E após ela ser semeada na tua vida, você começa a crer em Jesus, o Filho de Deus, e começa a abrir o teu entendimento. As Escrituras Sagradas começam a fazer parte da sua vida e você começa a ver que a Bíblia realmente é verdadeira para a sua vida. Então, o tópico 2 aqui, que eu listei, vai dizer, veio como filho do homem. Jesus ele veio como filho do homem. Então, o filho da humanidade. Então, nós vamos ver que para buscar e salvar o homem. Lucas capítulo 19, versículo 10. Então, qual o objetivo que Jesus veio ao mundo como homem, como ser humano? Para buscar e salvar a humanidade. Texto sagrado de Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Existe também um objetivo específico. Jesus não veio para todos, Jesus veio para buscar e salvar quem? Os perdidos, as pessoas que estavam perdidas, as pessoas que necessitavam de salvação. E quais são essas pessoas? Nós vamos ver também quais são essas pessoas. Então, o Filho de Deus, divino e eterno, ele veio ao mundo em forma humana e habitou com os homens. Nasceu, cresceu, viveu, sofreu e morreu como homem numa cruz. Em tudo foi tentado, mas jamais pecou. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Então, Jesus, ele nasceu, ele cresceu, ele viveu entre nós. Não entre nós aqui a da atualidade, mas entre a humanidade. Jesus viveu entre a humanidade, queridos, e ele veio salvar. Ele veio buscar aqueles que estavam perdidos. Perdidos na sombra da morte, perdidos sem esperança, perdidos sem paz, perdidos sem salvação, vivendo à margem da sociedade, não tendo oportunidade, sendo pessoas escravizadas pelo pecado. Então, você vê que Jesus veio com um propósito para a humanidade. Jesus veio como ser humano, mesmo sendo divino. A Bíblia diz que ele não teve orgulho de ser Deus, não teve por orgulho ser igual a Deus, mas antes aniquilou a sua forma divina e tornou-se servo de todos. Então nós vamos também prosseguir aqui para finalizar a parte B desse tópico 2, dessa mensagem. Diz assim, olha, parte B.
teve compaixão de nosso sofrimento. Teve compaixão de nosso sofrimento. Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ninguém sentiu mais compaixão e empatia pelo homem que Jesus. Não existe na humanidade, você não vai encontrar nenhum líder religioso, nenhum líder espiritual dessa nação ou de outras nações que teve mais compaixão, que teve mais empatia pela humanidade do que Jesus. Jesus, ele foi muito empático. Jesus colocou no lugar do homem. Jesus viu o sofrimento humano. Jesus viu a necessidade humana, que eles necessitavam e precisavam de um Salvador. Jesus, ele cumpriu a sua missão, cumpriu toda a sua missão que Deus havia dado a ele, que o Pai havia dado a ele. Filho, você tem uma missão. Qual a sua missão, filho? A sua missão é morrer pela humanidade, é pagar pelos pecados da humanidade, é levar sobre si as injúrias, as calúnias, o sofrimento, o pecado original que trouxe a queda da humanidade. Você vai levar até a cruz, você vai ser crucificado, você vai morrer pela humanidade. Então, o amor de Deus, ele fez com que entregasse o próprio Filho dele por amor a cada um de nós. Então, veja como o amor de Deus é muito imenso, é muito grande, é muito perfeito. E talvez você até não entenda porque Deus, ele faz isso, né? Permitiu o seu próprio Filho morrer. Mas veja bem, ele deu o único Filho dele para que salvasse muitos outros filhos. Ele não deu o seu Filho, ele podia ter sido um Deus egoísta e dizer, não vou dar o meu Filho por essa humanidade caída, por esse povo que não sabe o que é amor, não sabe o que é perdoar, não sabe o que é ser humilde, não sabe o que é agradecer, são ingratos, são terríveis. A humanidade, ela tem atitudes terríveis. O homem, a mulher, cada um de nós, quantas vezes nós temos atitudes que não agradam a Deus, mas mesmo assim Deus, ele entrega o seu Filho, ele dá o seu Filho. Então o amor de Deus, ele supera barreiras, queridos. O amor de Deus, ele transcende, ele é transcendental. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus é perfeito. Nós não compreendemos nem a largura, nem a profundidade, nem a altura do grande amor de Deus. Mas saiba que Deus te ama. E Ele trouxe você aqui nesse canal para dizer para você que Ele te ama, Ele quer te salvar, Ele quer buscar você. Aonde você estiver, Ele é como um pastor que pega a ovelha lá, ela por mais que esteja ferida, caída, e Ele vai lá e pega aquela ovelha e não deixa aquela ovelha se perder. Deus não quer deixar você se perder. Então não se perca, mas deixe ser abraçado pelo sumo pastor que é Jesus. Então, Jesus levou, tomou as nossas dores, Ele levou sobre si mesmo. Em seu grande amor, tomou o nosso lugar e sofreu o castigo que era para nós. Isaías 53, versículo 3 ao 6, vai falar que Jesus, Ele levou sobre si as nossas dores, as tuas inflamações, as tuas enfermidades, o teu sofrimento. Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. Então isso é lindo, isso é maravilhoso, porque Jesus, ele cumpre a sua missão, ele faz algo tremendo pela humanidade, por amor à humanidade. Ele sabia que eu e você não conseguiríamos, ele então tomou o nosso lugar. Ele nos substituiu naquela cruz. E o tópico 3 vai falar que ele veio para servir. Jesus veio para servir. Ele não veio para ser servido. O texto sagrado de Marcos, capítulo 10, versículo 45, a parte B, vai dizer que ele não veio para ser servido. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sendo Senhor, tinha a plenitude divina, mas se fez servo. Capítulo 2, versículo 7 de Filipenses. Então, mesmo sendo Deus, como eu falei no princípio, mesmo sendo Deus, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não teve por orgulho, por arrogância, mostrar sua divindade. Ou você pensa que Jesus não poderia ter demonstrado seu poder quando aqueles homens foram prendê-lo no Getsemane? Ele poderia simplesmente com uma palavra destruir todos ali. Ele poderia ter só mandado os anjos fulminar todos, matar todos que estavam atrás dele, perseguindo, o prendendo. Com uma palavra apenas Jesus poderia fazer tudo isso e o mundo se tornaria um mundo deserto, sem pessoas. Porque estavam atrás do Filho de Deus, estavam querendo matar o Filho de Deus e mataram. Mas sabe, gente, Deus, Ele ama. E o amor de Deus é paciente. O amor de Deus é sofredor. O amor de Deus não se vangloria, O amor de Deus é perfeito.
Então, talvez você não sinta-se amado por Deus. Saiba que Deus te ama. Se você está passando por uma luta, por um sofrimento, é porque Deus te ama, querido. Você poderia já ter se acabado, saído dessa terra, morrido. Mas se você ainda está lutando, está passando por essa prova, é porque Deus te ama. E nesse amor de Deus, Ele vai cuidar de você. Diante desse amor que Ele tem por você, Ele vai tratar com você, Ele vai cuidar, Ele vai prover o recurso necessário para a sua vida. Então, deixe o amor de Deus invadir teu coração. Deixe o amor de Deus penetrar no mais profundo da tua alma. E você vai ver, você vai sentir que Ele ama de verdade. Que Ele tem um amor de verdade por você. E a parte B vai dizer, veio como servo. Marcos capítulo 10, versículo 45, é a parte B. Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O homem nada possuía para oferecer a Jesus. Cada um de nós não temos nada para oferecer a Jesus. Não temos nada que podemos oferecer de bom para Jesus. E nem mesmo lugar para ele nascer. A humanidade não teve nem sequer um lugar preparado para o seu Salvador nascer. Lucas capítulo número 2, versículo 7, vai registrar isso. Que o homem, o ser humano, não tinha um lugar preparado para ele. Olha onde ele vai nascer. Numa manjedoura. No lugar onde os animais dormem. Jesus foi nascer naquele lugar fértil, naquele lugar que não tinha conforto. Jesus foi nascer lá. Então, querido, minha querida, meu querido, você que está vendo, está assistindo esse vídeo, deixa o amor de Deus penetrar na tua alma. Deixa o amor de Deus falar contigo. O homem nada possuía para oferecer a Jesus. Cristo veio para ministrar o amor do Pai aos homens como servo, deu exemplo de humildade, lavando os pés dos discípulos. João capítulo 13, versículo 4. Vai falar sobre isso, que Jesus, ele lava os pés dos discípulos. Exemplo de humildade, exemplo de amor, mostrando que Deus ama, que Deus, o Pai, ama seus filhos. Então Jesus foi o exemplo desse amor do Pai. E ele demonstra o seu amor, mesmo sendo Jesus, mesmo sendo Deus, o Filho de Deus. Ele poderia muito bem ter vários súditos ao seu dispor, vários servos, mas ele preferiu servir. E o tópico 4 vai falar que ele veio para dar a sua vida. O homem estava morto no pecado. E Efésios capítulo 2, versículo 1 vai dizer: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Todos nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Ou seja, as nossas ofensas, elas fazem com que nós morramos para Deus. Os nossos pecados fazem com que nós estivéssemos mortos para Deus. Porque a separação entre o homem e Deus é o pecado. O pecado faz uma divisão, uma barreira, para nós não termos acesso ao Pai. Então, o que é que faz nós termos acesso a Deus? É nós confessarmos nossos pecados. A Bíblia vai dizer em João que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E veja bem, existe uma injustiça. Deus, o nosso Jesus, Ele vai para o Calvário e nos faz justiça para Deus. Ele nos transforma, Ele nos liberta, né? Jesus, Ele tem esse poder, porque Ele venceu a morte, Ele venceu a dor, o sofrimento, Ele foi até o Calvário. A justiça do homem não o justifica. A justiça do homem, você fazer justiça, não te justificará. Você querer resolver os problemas da sociedade não vai te justificar diante de Deus. Se você fizer boas obras, não vai deixar você justo diante de Deus. É necessário que você venha entender o plano de Deus para a sua vida. A justiça de Deus em Cristo o livra da morte. 2 Coríntios 5, 21. Nós temos que descansar no Senhor, entregar nossos caminhos ao Senhor para que Deus nos faça justiça. Quem faz justiça para com a nossa vida não somos nós mesmos. Quem faz justiça para com a nossa alma é o próprio Deus. Deus nos justifica. Deus nos justifica, queridos. E a parte B vai dizer: Cristo deu sua vida em resgate. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Veja o plano de Deus como é lindo. Entenda que o plano de Deus é maravilhoso para a sua vida. Ele veio resgatar muitos.
A Bíblia diz que ele veio resgatar a humanidade. O homem fez-se escravo do pecado. O preço do resgate foi o sangue de Jesus. Ele deu a sua vida por nós. Aqui tem várias referências bíblicas que você vai procurar, né, como os textos sagrados de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, capítulo 2, versículo 21 ao 24, Romanos capítulo 5, versículo 18, versículo 19, versículo 21, Romanos capítulo 6, versículo 23, Romanos capítulo 7, versículo 11, vai ter referências, base bíblica para você conhecer e saber que Jesus, ele te justifica, que Jesus deu a vida por você, que ele pagou o preço com seu próprio sangue, com a sua própria vida, o preço do resgate, porque estávamos condenados, estávamos sujeitos à escravidão eterna, e Cristo veio nos resgatar. E a conclusão dessa mensagem, recapitulando tudo que nós já falamos nesta hora, neste momento, que você está vendo, assistindo esse vídeo. Cristo não veio reformar o mundo. Entenda bem que Cristo não veio reformar esse mundo. Cristo não veio fazer algo diferente nesse mundo. Veja bem, Cristo não veio tornar o homem melhor. Cristo não veio tornar cada um de nós melhor, mas veio para dar a sua vida pela humanidade. Esse foi o plano de Deus, dar Jesus pela humanidade. Então, Deus resgata a humanidade através do sacrifício de Jesus. O que pode o homem oferecer a ele? O que você pode oferecer para Deus? Diante de tudo isso que nós já falamos neste dia. Diante do grande amor de Deus, do grande sacrifício que Jesus fez por você, o que você pode oferecer a ele? O que podemos oferecer é o nosso coração, em obediência, gratidão e amor. Querido e querida, entregue hoje mesmo seu coração a Jesus. Porque você não tem nada, riquezas humanas, bens materiais que você possa oferecer por tudo que Deus fez por você, por tudo que Jesus fez por você. Mas você pode entregar o teu coração e ser grato a Deus, obedecendo a sua palavra, vivendo conforme a sua vontade. Então você estará dando algo para Deus, dando o seu coração, dando a sua vida para o Senhor. Olha, fique com Deus com essa mensagem, que você possa meditar nela, que você possa colocá-la em prática em sua vida. Vai pegando aí, né, todos os textos sagrados que foi citados e vai estudando a Bíblia, vai buscando a palavra de Deus, vai deixando Deus falar com o teu coração, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Então que Deus te abençoe e te guarde, fique com Deus, até a próxima em nome de Jesus.